Hoje os internautas que me seguem, aquelas pessoas que me seguem, fizeram uma pergunta assim: queria que você falasse sobre a morte de Maria. Sobre a morte de Maria. Ó, primeiro ponto. A morte, ela é um dom natural, que se tornou dom, na verdade. Ela era um acidente, vamos dizer assim, um acidente, um defeito grave que foi colocado na terra entre os homens pelo pecado original. Depois que Cristo ele morre e cristifica a morte, essa morte passa a ser um dom. Ela passa a ser um degrau para a gente atingir a eternidade com a morte de Cristo. Então, a morte, ela é um fato doloroso, não deixa de ser, que acontece com todo ser humano e que aconteceu com o maior ser humano, que foi Cristo, e que é preciso que passemos por ela. O problema não é morrer. O problema está como morrer e para onde, o que vai acontecer comigo depois da morte. O problema não é por que morrer. O problema é como morrer. Então, falando sobre a morte de Maria, eu vou também aqui já responder algumas perguntas. Inclusive, tinha uma pessoa que me fez uma pergunta assim, ó. Deixa eu tentar achar aqui. Por que existe a morte? Eu já estou respondendo aqui para você, né? Sobre a morte de Maria, eu já estou respondendo a uma outra pergunta de uma outra pessoa que me segue nas redes sociais. Por que morrer? Por que existe a morte? Já respondi. A morte ela veio justamente com o pecado original, mas ela é transformada, ela tem um outro sentido depois da morte de Cristo, porque Cristo cristifica. Eu vou abrir um parênteses aqui para você que está perguntando assim, não, mas eu posso fazer as perguntas, professor Max? Pode. Você que me vê agora no Instagram, Facebook, na Rádio Canção Nova e também no YouTube, você pode fazer as suas perguntas. E, inclusive agora, você vendo esse vídeo, você pode, também pela Rádio Canção Nova, você pode ligar na Rádio Canção Nova ou aqui nas minhas redes sociais e acessar. E acessar minhas redes sociais e fazer as perguntas ali, que a minha equipe vai colher essas perguntas e eu vou respondê-las aqui. Então, qual que é o endereço das minhas redes sociais? Professor, abreviação de professor, Max Wada. Wada com W. Prof. Max Wada. Você pode acessar com esse mesmo endereço Facebook, YouTube e Instagram. Fecha parênteses e vamos continuar. Então, a morte, ela é um dado que absolutamente natural e depois de Cristo ela passa a ser um degrau para a gente atingir a eternidade. Então, a morte, como eu disse para você, até o maior de todos os seres humanos, que é Cristo, que foi Cristo e é Cristo, porque é o ser humano Deus, ele quis passar pela morte, ele quis experimentar a morte. Agora o problema é como morrer e o que vai ser de mim depois da morte. Esse é o problema, é aí que nós precisamos nos atentar. E aí, tomando como exemplo com a pessoa de Maria, como morrer? Nós temos que morrer como Maria. Agora, Maria passou pela morte? Alguns teólogos sustentam que, assim como o filho passou pela morte, a mãe também desejou passar pela morte. Tá? Então, não é problema morrer. O problema é como morrer e o que vai ser de mim depois da morte. Volto a repetir. Como Maria morreu? Ela morre como todo cristão deveria morrer. Ela morre absolutamente em Cristo. E mais, Maria morre sem o pecado original. Sem a possibilidade de pecar. Na verdade, ela tinha o livre-arbítrio, como Cristo também teve o livre-arbítrio. Entende o seguinte, Cristo teve vontade de pecar? Não, ele tinha um livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a possibilidade de você pecar, de você escolher o bem ou o mal. Ele tinha essa liberdade, ele tinha esse livre-arbítrio. Porque o Cristo, ele tinha o livre-arbítrio de falar assim, não, eu não quero morrer na cruz. Tanto que ele é tentado no jardim de Getsemane, horas antes de morrer na cruz, ele é tentado e ele diz ao Pai, né, afasta-te de mim este cálice. Ou seja, o cálice, que significa na Bíblia o sacrifício, ele diz assim, é difícil, eu não quero essa cruz. Só que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, Senhor.
Quer dizer, ele tinha a liberdade de dizer não. Só que ele não tinha a concupiscência na carne. Ou seja, ele não tinha inclinação ao pecado, a dizer não a Deus. Ou seja, era uma tentação, que isso foi tentado, mas como ele não tinha o pecado original, ele não tinha concupiscência. O que é a concupiscência? É aquela força carnal que nos faz cair ao pecado. Só que o nosso sim a Deus é maior que essa força. Então, Cristo, como Maria, ele não tinha o pecado original, ele tinha a possibilidade de falar sim ou não. Não tinha, porque eles tinham o livre-arbítrio, mas eles não tinham a concupiscência, que a concupiscência vem dessa consequência do pecado original em nós. Não é fraqueza na carne, mas é fraqueza, mas é a decisão, que a nossa decisão muitas vezes ela é manchada por essa queda, por essa não só a possibilidade, mas pela queda. É algo bem filosófico, mas para você entender, que muitas pessoas me perguntam isso. Cristo foi tentado? Foi. Cristo tinha a possibilidade de pecar? Ele tinha o livre-arbítrio, então ele poderia falar sim ou não, mas ele não tinha a concupiscência, que é aquela inclinação profunda ao pecado. Ele não tinha isso. Nós temos. Nós temos o livre-arbítrio e nós temos essa concupiscência profunda ao pecado. Aí você diz assim, então todo pecado meu é perdoado, Deus vai entender, então eu vou continuar pecando para Deus, porque realmente eu tenho a concupiscência, eu sou muito fraco e Deus vai me perdoar. Não, Paulo até fala que não. Paulo explicando onde abunda o pecado, superabunda a graça, mas isso significa que você tem que pecar toda hora. É muito importante isso. O detalhe que o Papa Paulo VI fala é o seguinte, a vida de pecado, ela sempre é um inferno. Então não queira pecar para depois ser perdoado. Não queira buscar o pecado, porque ele é um inferno, é um afastamento de Deus. Bom, voltando. Então como se morre? Se morre sem absoluta inclinação, possibilidade assim, sem absoluta mancha de pecado. Então nós temos que morrer, eu morro bem quando eu estou mais afastado possível do pecado. Quando eu digo não ao pecado, passo para o sacramento da penitência e principalmente quando eu saio da cultura de pecar. Eu digo o seguinte, aquele que casa, sobretudo o homem que casa, ele tem uma tentação muito grande em adultério. E quando o homem que casado comete adultério, ele não só comete um pecado, mas ele traz para si a cultura do pecado. Este que é o problema. A cultura é um ambiente, é um peso que é muito maior que o pecado. Então, por isso que muitas pessoas ficam cegas no adultério e ficam anos e anos e anos nessa rede, nessa cultura. Maria, ela morreu sem isso. Maria morreu sem o pecado original e sem a cultura do pecado. É assim que se morre. E depois da morte, o que acontece? Depois da morte, a promessa é que nós ressuscitemos em Cristo. Aí sim, Maria, ela não só ressuscita a alma, mas com ela ressuscita-se o corpo também. É interessante que na nossa ressurreição, a primeira ressurreição nossa vai ser a da alma. Segundo o Catecismo da Igreja, embora tem teólogos aí que escrevem sobre escatologia, escatólogos, que significa os teólogos que estudam as coisas do fim relacionadas a Deus, alguns teólogos dizem que não, que ressuscita-se alma e corpo. Mas o Catecismo da Igreja, ele diz o seguinte, que a nossa alma, o nosso espírito, ele ressuscita e na segunda vinda de Cristo haverá a ressurreição da nossa carne. Portanto, do nosso corpo glorioso. Isso não significa que você não pode ser cremado, que você não pode ser enterrado, que tem que ficar ali. Não. É uma ressurreição de corpo glorioso, não a carne e osso, mas de corpo glorioso. Mas eu não estou aqui falando para a ressurreição, estou falando sobre a morte de Maria. Só que em Maria houve as duas ressurreições ao mesmo tempo. Maria, ela morre e sobe de corpo e alma para o céu. Tá? E isso é um dogma, o dogma da Assunção de Maria, que é a subida do corpo e alma de Maria ao céu. Então nós não vamos encontrar o corpo de Maria na terra. Por quê? Porque a morte de Maria foi uma passagem, não houve um enterro, não houve um sepulcro. Se teve esse sepulcro de Maria, está vazio como o de Cristo. Amém? Deus abençoe você.